A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, saúdo a todos com a paz do Senhor e também aqueles que me acompanham pelo canal do YouTube. Em nome do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão me acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Em nome do Senhor Jesus. E esse vídeo vai estar lá no YouTube, em nome do Senhor Jesus, para quem quiser. Mais precisamente na playlist Pregador Bruno Comenta, o que é um vídeo desse quadro em nome de Jesus, o que é um vídeo da série de vídeos desse quadro, onde eu comento vídeos da internet, onde eu comento algumas coisas, algumas considerações sobre alguns vídeos da internet. E hoje eu quero comentar acerca de um homem que ele tem perturbado a igreja, colocando contradição na palavra de Deus, mexendo naquilo que não é para mexer, colocando muita dúvida nas pessoas. Eu tô falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que Romilson Ferreira. Este homem, ele tem causado na igreja um reboliço. Ele tem trabalhado para Satanás, sem dúvida alguma. Ele tem trabalhado, ele tem sido uma ferramenta do diabo para colocar confusão em meio à igreja. Vou mostrar um áudio aos irmãos onde ele fala todas essas heresias e mais um pouco, onde ele desconsidera a doutrina da Trindade, onde ele desconsidera a doutrina que foi deixada por Cristo, a doutrina da Trindade, colocando contradição, colocando heresia, colocando erro. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ao áudio e depois do áudio eu vou falar mais algumas coisas aos irmãos. Acompanhe aí o áudio e tire as suas próprias conclusões. Em nome de Jesus. Então, eu vou ao áudio, em nome do Senhor Jesus. Acompanhe aí o áudio e tire suas próprias conclusões. No livro de 2 Coríntios eu já falei sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim: se vier alguém e pregar um outro Yahshua, um outro Machia, vocês vão receber de braços abertos. Ele começa dizendo assim: eu quero vos apresentar como a virgem pura, 2 Coríntios capítulo 11. Quero vos apresentar como a virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado, Yahshua Machia. Então Eva fez o quê? Eva foi após outro. Ela largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Ela largou a palavra do Eterno e foi dar ouvido à palavra da serpente. Ela foi após outro. E aí ela caiu em adultério contra Adão. A igreja foi após outro. Foi após esse aqui, colocado pela igreja católica. Por isso o apóstolo Paulo diz: tenho medo que vocês vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado. Que se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então ele virou e falou: se vier alguém pregar um outro Machia, vocês vão abraçar de bom grato. Ele falou para os Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vier pregar um outro evangelho, um outro espírito e outro Yahshua Machia, vocês abraçam. Foi isso que a igreja fez. Recebeu um outro no lugar do verdadeiro. Então o que tem que ser feito? Ela tem que ser purificada agora. Por isso que eu falei que existem as trevas exteriores, e muitos crentes vão lá para as trevas exteriores. Enquanto alguns vão estar reinando no milênio porque conheceu qual é o Machia verdadeiro, porque essa é a intenção do Eterno, fala que nós devemos crescer espiritualmente, atingir a maturidade para chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno,
Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz que nós temos que crescer espiritualmente para nós conhecermos quem é o verdadeiro Mashiach. Se a igreja não chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno nessa era agora, ela vai ter que ir lá para as trevas exteriores para ser purificada, que ela vai passar a vida toda invocando o ídolo da igreja católica. E não vai cair a ficha que Jesus é o Deus Sol, é o Deus Porco. Entendeu, irmãos? Tá entendendo? Então não é qualquer, não é sair pregando qualquer nome, não, moço. Você tem que investigar que nome que você está pregando. Por isso que no livro de Provérbios diz assim: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, me responda. Porque não é qualquer um que responde hoje, não. Porque está seguindo coisas que vieram da igreja católica, meu irmão. A igreja católica profanou tudo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, 3 medidas de fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Que mulher é essa? Hã? Essa mulher é a igreja católica, moço. É um pequeno chifre aqui, ó, que profanou, que tirou o cordeiro e botou o porco. Ela pegou 3 medidas de fermento, 3 medidas bem calcadas, e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. A igreja católica fez isso. E tacou na empanzinado com a heresia que veio do catolicismo romano. A trindade aí, isso é abominação que veio da igreja católica. Então a igreja católica, ela misturou o fermento. O que está escrito no Apocalipse 17? A prostituta que leva na sua taça um vinho, com esse vinho embriagou os habitantes da terra, com o vinho da sua prostituição com os reis da terra, com os imperadores. Constantino. Criou-se várias doutrinas, mudou-se vários nomes de personagens das escrituras, mudou todos os nomes, paganizou tudo com os ídolos da Grécia. E hoje está se pregando Deus que vem de Zeus. E não adianta, Deus vem de Zeus. O título original é Al, que significa o Altíssimo, o Eterno. Está tudo paganizado, tudo paganizado. Tem que sair fora desse fermento. Sai fora do fermento. O fermento, quando ele entra, meu filho, ele penetra dentro da massa. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E a igreja católica não pôs só um pouco, não. Ela pôs 3 medidas recalcadas. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher, a igreja católica, pegou e misturou no meio da farinha do evangelho até que tudo ficasse fermentado. Aí hoje, pregando 3. O cristianismo está tão apostatado da fé, já estou terminando, que uma parte prega 3, a outra prega 1. Mas você não vê, é raro você ver alguém pregar 2 pessoas. Um grupo prega 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. E a Bíblia fala que é para nós adorar aquele que fez os céus e a terra. Está no Apocalipse 14. Quando o anjo for pregar o evangelho eterno, o evangelho eterno significa sem mudança. Sem mudança. O eterno, o original. Ele vai dizer adorai aquele e não aqueles. Porque não foi aqueles que fizeram os céus e a terra, foi o Pai. O eterno criou tudo por intermédio do seu Filho. Tudo foi criado por intermédio do Filho. Então estão adorando 3, um grupo. E o outro grupo está adorando um só. Outro grupo são chamados de unicistas, o outro são chamados de trinitarianos, seguidores da Trindade. E os outros são unicistas, que diz que o Pai se tornou o Filho, veio na terra e morreu por nós. Esse grupo não é o grupo herético também. Está dizendo que o Pai fez um teatro, que o Eterno fez um teatro. Ele é o próprio Filho que veio e morreu e depois se tornou o Espírito. Fez um teatrinho para nós, fez nós de otário, é um ator de novela. Quando ele estava orando para o Pai, era o filho orando para o Pai, ele estava orando para ele mesmo. Porque o Pai não tinha um filho coisíssima nenhuma. Que ele não amou o mundo ao ponto de entregar o seu único filho, não. Mentira, ele veio e morreu. Fez nós de otário, fez nós de besta. É o mesmo Deus. Já vi isso aí no YouTube pregando isso aí. Essa turma de herege. Né? Depois fala que nós é herege. O outro grupo prega 3 deuses. A Bíblia fala que só existe um Altíssimo, um Criador. Agora eu quero saber qual é o grupo que prega 2 igual nós prega. E prova dentro da Bíblia que existe 2 e não 3, e nenhum só. Nós prega 2, Ial e Iaush. Quer provas de que existe só 2 pessoas? Vou te dar aqui, estou terminando o vídeo. Vou te dar a prova aqui agora. Paulo falou no livro de 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5. A vontade do Eterno é que todo homem chega ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele vira e fala qual que é o conhecimento da verdade. Há um só Altíssimo, o Pai. Um só mediador entre o Altíssimo e os homens. E Iaush o homem. Então ele falou de quantas pessoas? 2. Não é 2 ou é 3? Vai ouvir aí. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. 2 pessoas o Filho falou. Provérbios 30, versículo 4. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? O Pai.
falando do Pai. E qual é o nome do seu filho? Falando do Filho. Duas pessoas que criou todas as coisas. O Eterno criou por meio do seu Filho. Duas pessoas. Tem três e não, viu? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Estou falando dele e do Pai dele. Aquele que está sentado no trono, seja dada a honra, a glória. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dada a honra, a glória e o louvor. Duas pessoas, não existe três. Toda hora que o apóstolo Paulo abre as cartas, ele vira e fala assim: ao Eterno, ao Altíssimo e ao seu Filho, seja a graça, a honra para todo sempre. Ao Eterno, seja a honra, a graça, e ao seu Filho, seja a honra, a graça para todo sempre. Graças e paz da parte do Pai, da parte do seu Filho. Toda hora que ele abre as epístolas, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, ele só fala de duas pessoas. Mas o cristianismo apostata, seguidor da grande Babilônia, igreja católica, a grande meretriz, a grande prostituta, está pregando três de um lado, um prega três, o outro prega um só. Está tudo em apostasia. Eu vou ser bem sincero aqui. É de dar nojo. É de dar nojo quando a gente ouve alguém que nem é especialista em teologia. É de dar nojo quando a gente ouve alguém que nem professor é e quer discutir de Bíblia. Deus, Jesus deixou bem claro: aí daquele que tirar ou que acrescentar na palavra. E o que o seu Romilson Ferreira está fazendo? Ele está tirando e acrescentando na palavra de Deus. O que o seu Romilson Ferreira está fazendo quando ele diz que Jesus não é Jesus? Ele está tirando da palavra de Deus. Ele está tirando o papel de Jesus de onde ele merece estar. Ele está tirando o papel de Jesus, ele está acabando com a importância da igreja. E é triste, meus irmãos, que muitas pessoas vão na lábia deste homem, vão na lábia deste falso profeta. Porque a Bíblia diz que aquele que dizer e não se cumprir é falso profeta. Ele já falou esse ano que o arrebatamento ia ser dia 8 de abril e não aconteceu. O arrebatamento, como ele disse, agora está querendo fazer, ele está querendo tirar o mérito da Trindade. Ele está querendo excluir aquilo que foi deixado por Jesus. Tanto é que se você vê outros vídeos dele, outras heresias, ele vai dizer que o livro de João é um livro pagão, que o livro de João é um livro herético. E eu pergunto, aonde é que a gente vai parar? Aonde é que a gente vai terminar com essas heresias? Aonde é que a gente vai terminar com esse pessoal? Leia João capítulo 14, onde Jesus fala sobre o Espírito Santo. Leia Mateus capítulo 28, 19 e 20, onde Jesus fala sobre o Espírito Santo. Leia Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante, onde Jesus fala sobre o Espírito Santo. Estude teologia, teologia vai falar sobre a Trindade. Da onde é que este cidadão, este Romilson Ferreira, ele tirou que a Trindade é uma coisa herética? Da onde é que esse homem tirou isso, meu Deus do céu? Aonde é que ele tirou isso, meu Deus do céu? Já fazia um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Já fazia um tempo que eu queria me pronunciar sobre isso.
Porque, sinceramente, dá vontade de vomitar. E o pior é que muita gente segue um cidadão desses. O pior é que muita gente segue um cara desse. Que quer tirar a coisa da Bíblia, que quer acabar com a igreja institucionalizada, que diz que os pastores não são homens de Deus, que diz que a igreja está corrompida pela Igreja Católica, e o pior, chama Jesus de porco. Essa é a pior heresia deste homem. Chamar o Senhor Jesus, aquele que foi enviado para salvar o mundo, para nos dar a vida eterna, chamar o Senhor Jesus de porco. Essa é a pior coisa que ele faz. Além de outras coisas mais. Ele diz que nós estamos seguindo um evangelho adulterado, mas eu digo, desculpe, quem está seguindo o evangelho adulterado é você. Quem está seguindo um evangelho adulterado e levando inúmeras pessoas para o inferno é você. Porque você está acabando com os novos convertidos. Você está colocando medo nos novos convertidos, senhor Romilson Ferreira. Você está tirando a paz da igreja, senhor Romilson Ferreira. E eu não tenho medo de falar. O pior é não falar. O pior é ficar calado diante de uma massa que quer acabar com a igreja. Quem está pregando evangelho adulterado, quem está levando as pessoas para o inferno é você, senhor Romilson Ferreira. E cuidado, porque o Senhor vai cobrar de você. No dia do juízo final, Deus vai cobrar cada alma de você. Realmente as heresias são de dar nojo. Realmente as heresias são de deixar qualquer um indignado. Estude a historicidade do Evangelho de João. Você vai ver que o Evangelho de João realmente tem inspiração divina. Estude a historicidade dos evangelhos. Você vai ver que realmente os evangelhos têm representação divina, têm inspiração divina. Mas agora vem um cidadão que está mexendo na Bíblia, está tirando a paz da igreja e ainda tem coragem de dizer: eu refutei o Evangelho de João. E acha que nós cristãos vamos ficar calados. Eu não vou ficar calado não, porque eu não sou idiota. Eu não vou ficar calado, eu sou cristão, mas eu não sou idiota. Eu não vou ficar calado porque eu não sou idiota. Estão tirando e estão acrescentando no evangelho aí, como esse cidadão faz, dizendo que o arrebatamento vai acontecer em tal hora, dizendo que a palavra que Jesus colocou quando Jesus disse que não sabereis o dia nem a hora é acréscimo da Igreja Católica. Pelo amor de Deus. Senhor Romilson Ferreira, tenha cuidado. Porque você está levando almas para o inferno. Você está levando almas à perdição, senhor Romilson Ferreira. E a Bíblia diz para o senhor Romilson Ferreira, caso ele não se lembre desse texto, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 20, versículo 18 e 19. Ai daquele que tirar o que acrescentar na palavra de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 13, se o profeta profetizar e não se cumprir, tal é falso profeta, não tenhais temor dele. Senhor Romilson Ferreira, o Senhor profetizou o arrebatamento 2 vezes. E não aconteceu. E você quer dizer que todo mundo na igreja é falso?
E você quer dizer que todo mundo na igreja é herege? Me perdoe, mas quem está fazendo o papel de herege aqui é o Senhor. Quem está tirando e acrescentando na palavra de Deus é o Senhor Romilson Ferreira. Porque ninguém está tirando e acrescentando na palavra de Deus, Senhor Romilson. Ninguém está pregando heresia, tirando e acrescentando na palavra de Deus pior do que você. Porque você está dando um ensino deturpado à igreja de Cristo. Você está dando comida azeda, Senhor Romilson Ferreira, à igreja de Cristo. Esse vídeo, irmão, esse vídeo, irmãos que estão me acompanhando, vai estar lá no canal do YouTube, para quem quiser ver. Esse vídeo aqui é uma exortação ao Senhor Romilson Ferreira. E eu tô aqui para te dizer, Senhor Romilson Ferreira, te arrependa das tuas heresias. Porque Deus voltará para buscar a igreja. Deus voltará para buscar o seu povo. E Deus não vai deixar, escute bem, Senhor Romilson Ferreira. Deus não vai deixar aquilo que o Senhor está fazendo impune. Deus não vai deixar isso impune, Senhor Romilson Ferreira. Porque o Senhor está levando dezenas de almas para o inferno. Quando a Bíblia diz, abre a tua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8. Em nome de Jesus, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8. Gálatas 1:8. Vamos ver a Bíblia, vamos ver a palavra de Deus, o que ela diz. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Eu quero ler esse texto aqui. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre tudo isso que eu tô falando. E esse vídeo não vai estar somente no YouTube. Esse vídeo também vai estar na página do Gospel Podcast. Aqui na internet, essa página que foi feita hoje. Esse vídeo vai estar aí para quem quiser ver, para quem quiser assistir, para quem quiser escutar aquilo que eu estou dizendo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Versículo 8. Diz assim. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou outro anjo, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho dito, que seja além do que já tenho anunciado, que seja anátema. Eu lerei de novo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou outro anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Entenda a gravidade disso aqui. O senhor Romilson Ferreira distorce esse texto dizendo que aquele que não falaram, aquele que não anunciar o nome de Alcha, aquele que disser contra o nome de Alcha, seja anátema. Peraí. Paulo está falando de Jesus. Paulo não está falando sobre Alcha. Paulo não é seguidor de Alcha. Paulo é apóstolo de Jesus.
Paulo não é seguidor de Yahshua Mashiach. Paulo é seguidor de Jesus. O Jesus que se encontrou com ele a cavalo. O Jesus que se encontrou com ele quando Paulo caiu do cavalo. Que teve um encontro com ele ressuscitado. Paulo não é seguidor de Yahshua. Paulo é seguidor de Jesus, o ressurreto. O verbo feito carne. Mas sabe por que eles não falam isso? Porque eles odeiam o Evangelho de João. Essa turma aí, do Romilson Ferreira, odeia o Evangelho de João. E o Romilson Ferreira também. Sabe por quê que eles odeiam o Evangelho de João? Porque João fala o que Jesus realmente é. O Filho de Deus. O servo de Deus. O Verbo encarnado. Queridos, Romilson Ferreira está introduzindo heresia na igreja. E é chegada a hora de alguém se posicionar. É chegada a hora de alguém falar. Acorda. Romilson Ferreira, ele está introduzindo heresia na igreja. Quando ele falou que o arrebatamento ia ser dia 8 e não aconteceu. Vocês acham que aquilo foi o quê? Uma falsa profecia. Alguém precisa falar. Alguém precisa abrir a boca para denunciar a heresia na igreja. Quando esse Romilson Ferreira diz que a Bíblia veio da Igreja Católica, a Bíblia não veio da Igreja Católica. A Bíblia foi dada a nós por Martinho Lutero. Lutero não era da Igreja Católica. Lutero foi um reformado levantado por Deus. Mas agora, as pessoas elas preferem ficar mais do que o Romilson Ferreira diz. Essa é a verdade. As pessoas elas preferem ficar mais do que o Romilson Ferreira diz do que com a verdade da Escritura. Nós precisamos falar, meus queridos irmãos. Nós precisamos dizer. Nós precisamos bater contra estas heresias que têm se levantado. Eles querem acabar com o Evangelho de Jesus. Querido, eles querem acabar com o Evangelho de Cristo. E nós precisamos nos posicionar. Estude sobre a Trindade, estude sobre Jesus, estude sobre o Espírito Santo e estude sobre Deus. Estude teologia, estude cristologia, estude pneumatologia. E você vai ver se tudo aquilo que a teologia fala não diz a respeito da Trindade. 3 deuses. E eu quero fazer uma última pergunta ao Romilson Ferreira. Da onde é que ele tira que a Trindade são 3 deuses? A Trindade é um Deus, olha só, Deus em 3 pessoas. Da onde é que a Trindade vai ser 3 deuses? Jesus fala do Espírito Santo. O próprio Deus fala do Espírito Santo em Joel. Quando ele usa Joel, dizendo que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito. Não são 3 deuses. É um Deus em 3 pessoas distintas. Mas o senhor Romilson Ferreira quer ensinar deturpadamente. O senhor Romilson Ferreira quer ensinar todo mundo que todas as igrejas estão erradas e só o movimento dele está certo. Que todas as denominações, aonde tem gente que busca, aonde tem gente que ora, aonde tem gente que está de coração aberto,
Ele quer ensinar que todas essas são de Satanás e só ele está certo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, não caia nestas heresias. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, não vá atrás destas heresias, não vá atrás destes falsos profetas que têm se levantado travestidos de cordeiros, negando o evangelho de Cristo, negando a verdadeira doutrina, mexendo naquilo que não é para mexer. A Bíblia é sagrada. E eu quero dar minhas considerações finais aqui para terminar o vídeo. E dizer: ai de você, Romilson Ferreira, se você não se arrepender. Ai do senhor Romilson Ferreira se ele não se arrepender. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está vindo para buscar a igreja. E Jesus está vindo para buscar um povo santo e fiel. Ai de você, senhor Romilson Ferreira, que blasfemou do nome de Jesus. Ai de você, senhor Romilson Ferreira, que nega a doutrina básica da Trindade. Ai de você, senhor Romilson Ferreira, que nega aquilo que foi deixado por Jesus. Ai de você, senhor Romilson Ferreira, que diz que o Espírito Santo é um demônio. Ai de você, senhor Romilson Ferreira, que diz que o Espírito Santo não existe. Ai do senhor Romilson Ferreira. Esse vídeo vai estar aí para quem quiser ver. Ele é mais um alerta. Esse podcast é um alerta a todos os irmãos da Igreja de Cristo. E eu vou voltar com parte 2 aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso. Eu não vou ficar quieto, não. Eu não vou calar minha boca, não. Em meio a uma massa que tem se levantado contra a igreja. E vocês acham que eu vou calar minha boca? Eu não vou calar minha boca. Eu não vou calar minha boca para um homem que chama Jesus de porco. Eu não vou calar minha boca para um homem que afronta a palavra de Deus e acha que todo mundo vai ficar quieto. Eu não vou calar minha boca. Não mesmo. Esse vídeo, eu repito, tô indo pro final. Esse vídeo vai estar aqui na minha página no Facebook e lá na página Gospel Podcast para quem quiser acompanhar. Compartilhe esse vídeo. Deixa esse alerta, leva esse alerta a mais pessoas. Compartilha isso, porque isso precisa ser falado. Isso precisa ser pronunciado e alertado na Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo podcast, em nome de Jesus.